Galera, graça e paz. Graça e paz. Nós estamos dando continuidade, na verdade, hoje é o último episódio da série Casei e Agora. Só que o tema da live hoje é Casei e Sou Feliz. Amém? Então, nós queria ler um versículo agora com os irmãos, que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? Aquele que encontra uma esposa acha o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Que bênção, né? Que você possa encontrar a sua esposa. Você que é jovem, você que está namorando, mas que seja da parte do Senhor. Eu encontrei a minha, por isso eu encontrei também a benevolência do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Que o Senhor esteja conosco aqui agora nessa live, esteja, Senhor, tocando em nossos corações, Senhor, que nós possamos falar na unção do Espírito Santo e falar em cada coração nessa noite, Pai. Que nós queremos, assim, verdadeiramente exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Que essa palavra venha atingir, no bom sentido, muitos corações, muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus, porque nós vemos, assim, que aí fora está bem deturpado o casamento, o matrimônio, mas nós sabemos que quem criou o matrimônio, quem criou o casamento foi o Senhor nosso Deus, e nós queremos honrar isso, Pai, trazendo à tona, assim, a continuidade desde o dia em que nós nos conhecemos, dando continuidade e dizendo para o Senhor que o Senhor tem sido conosco, que nós estamos cada vez mais felizes no nosso matrimônio, no nosso casamento. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós queríamos contar um pouco da nossa história e também falar um pouco também não do início, um pouco do início e dando continuidade até o dia de hoje, porque o tema de hoje é Casei e Sou Feliz. Louvado seja o nome do Senhor. E queria também que vocês que estão nos assistindo dessem um joinha aqui embaixo, se inscrevessem no nosso canal e divulgue aí para os seus amigos para que nós possamos continuarmos abençoando sua vida e outras vidas também, em nome de Jesus. O início do nosso casamento foi, ou quando nós começamos a namorar, quando nós nos conhecemos, foi um período diferente, porque eu já tinha uma certa idade, trintão alto já, a Jaque que está aqui do meu lado, viúva, e já tendo os 2 filhos, né? A Uli e o André. Então, para mim foi um pouco diferente, porque apesar de eu não ser tão jovem, eu era solteiro. E foi um período assim, de paciência, um período de espera para mim. Porque a primeira vez que um pastor profetizou que Deus ia preparar uma esposa para mim, foi logo no período que eu me converti. E eu pensei que ia ser durante uns 6 meses, no máximo 1 ano, e durou quase 7 anos, no mínimo 6 anos e meio. Então Deus provou ali, testou a minha paciência. Eu tive que esperar. E nesse período aí eu fiquei praticamente sem namorar ninguém. Tive um namorico no início, mas um mês e pouco. O restante do tempo eu fiquei sozinho mesmo, esperando em Deus. Claro que aparecia uma moça, aparecia outra, mas o Espírito Santo dizia, não é essa, não é ela, não é aquela. E eu, às vezes, chegava no meu quarto e ficava orando, ficava discutindo com Deus no bom sentido, achando que Deus estava demorando muito. Mas não é. Era o período também que eu estava fazendo o seminário e deu certinho. Quando eu estava terminando o seminário, foi quando o irmão de Ney me procurou, já tinha procurado a Jaqueline, estava dando um estudo aqui mesmo, aqui em casa, aqui, para
para a Jaqueline, ele com a esposa dele, a Sueli. Depois a Jaque conta um pouquinho sobre isso daí. Então, ele me procurou e me abordou e dizia assim que ele já tinha encontrado uma esposa para mim. Veja como é que ele dizia. Aí eu ia orar para Deus, no particular, eu dizia para Deus assim, como que o Senhor fala com ele, mas não confirma no meu coração? Isso aí que ele está falando parece uma utopia. Então, eu não acreditava muito não, mas foi um período diferente, né? Mas também foi quando eu conheci ela, uma vez eu vim com ele aqui no estudo bíblico, nós acabamos conversando e as palavras que ela falou para mim, falou no meu coração, isso me confortou muito, daí eu fiquei um pouco mais tranquilo para continuar pensando, continuar meditando, para continuar buscando ao Senhor. E foi um período de busca, de espera, mas eu quero dizer para mim e para vocês aí que estão nos assistindo, que valeu a pena esperar, porque Deus, ele nos dá sempre o melhor, porque quando eu me casei, depois eu já queria contar os detalhes lá para trás, ela gosta de contar esses detalhes, né? Mas quando eu me casei, eu não recebi só um presente, eu recebi 3 presentes. Eu digo sempre assim, do testemunho que eu dou. Quando eu fui abrir um presente, lógico, eu tinha a minha esposa, claro que estou conjecturando aqui, e tinha também a Uli e o André, que veio no pacote. E eu tenho eles como um presente de Deus para mim. Porque quando o Dinei começou a me abordar, começou a falar da Jaqueline para mim, eu conhecia ela, mas não tinha aquela amizade. Conhecia mais de ver, de falar um bom dia, de falar um oi, né? Mas não assim de ter uma amizade mais profunda, não. As crianças eu conheci na igreja, porque as crianças começaram a ir na escola bíblica, e eu peguei uma amizade mais com a Uli, porque a Uli é um pouco mais velha, ela estava na classe em que eu dava aula na escola dominical. E o André era um pouquinho menor, ele ficava na classe das crianças. Então eu fui tendo contato com as crianças. E isso foi muito bom, porque o que eu achava que seria um obstáculo seria mesmo, será que eu vou me acostumar com as crianças? Será que elas vão acostumar comigo? Aí eu vindo da casa dos meus pais, solteiro ainda. Então era isso que ficava pesando um pouco na balança. Aí também outras coisas também, que ela era uma mulher independente, já tinha sua casa própria, trabalhava também num bar, né? Não que isso seja um obstáculo, mas pesava um pouco na balança também. E eu via ela de vez em quando na igreja. Claro que era por causa do trabalho dela, mas para eu que estava terminando o seminário, já tinha um chamado pastoral, então pesava isso aí, né? Então eu ficava meio que... O Dinei achava que eu estava enrolando, mas não é. Eu estava mesmo buscando ao Senhor, para o Senhor confirmar no meu coração, até que chegou o dia. Mas eu queria dizer assim que eu vou pular essa parte, deixar para a Jaqueline falar depois dos detalhes, mas eu queria entrar no casamento mesmo. O casamento nosso, os primeiros anos, foi um período um pouco, apesar de ter muitas coisas boas, mas foi um período difícil, como todo casamento porque é um período de adaptação. Então, nós passamos mesmo umas lutas, mas por causa do quê, pastor? Vocês passaram lutas? Por causa das nossas limitações, nossas falhas mesmo. Várias discussões, né, confrontos e teimosia também de ambas as partes, porque o temperamento dela, uma vez eu estudei sobre os temperamentos, há 4 tipos de temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Claro que no ser humano pode manifestar os 4 tipos do temperamento, dos temperamentos, mas 2 sempre prevalecem, um em segundo plano e outro em primeiro plano. Então eu reparei que em mim é o melancólico e o colérico, e nela o melancólico e o sanguíneo, mas o que prevalecia mais o sanguíneo nela e o colérico em mim. Imagine só, parecia um fio positivo encostando no negativo, zzz, né, dava aquele choque. Então parece que um queria tomar a rédea, né,
eu que mando, ou eu que mando, né? Mas nós não tinha aquele, como é que eu vou falar assim, aquela simplicidade, aquela humildade de sentar-se e conversar como nós temos hoje, graças a Deus, né? Nós sentar e ter o diálogo e conversar. Ou, muitas vezes, ficar calado na hora que o outro ou a outra tá nervoso ou está nervosa. Hoje a gente já consegue se dominar, graças a Deus. Mas naquele tempo, nananina não. Né? E por isso que dava aqueles confrontos. E nós chegamos até ter um período até de separação. Claro que foi pouco tempo, graças a Deus. Foi só de 45 dias, 1 mês e meio. Mas quando deu 1 mês e meio certinho, eu voltei aqui e nós estamos já completando, já passou, já estamos em meados do ano 17, mas nós completamos 16 anos de casados, e eu louvo a Deus, falo sempre, agradeço a Deus por eu ter essa loira do meu lado, glória a Deus. E continua sendo um casamento feliz, não é um casamento de rotina, porque eu aprendi, glória a Deus, a ajudar a minha esposa dentro do lar, sabe? Eu não sou aquele homem lá que fica deitado no sofá esperando comidinha na boca, esperando minha esposa servir um cafezinho. Às vezes eu prefiro servir ela, né? E ela sabe que eu estou falando a verdade, não é nenhum excesso de humildade, não, mas isso aí é uma escolha que a gente faz. E lógico que foi o Espírito Santo que vai nos orientando, e eu tenho bastante vigor para isso, né? Glória a Deus, né? Apesar, já entrei no ENTA, né? 40, 50, já passei de 50, mas continuo ainda com bastante vigor ainda para ajudá-la nos seus afazeres da casa. Ainda trabalho secularmente, trabalho numa empresa, estou próximo de aposentar, mas gosto também de ajudar ela no lar, gosto de fazer comida, e é uma bênção. E eu quero dizer também assim que conforme o casamento é um processo, e nesse processo a família vai aumentando. O próprio Deus disse para o primeiro casal: crescei e multiplicai. E isso também que nós estamos fazendo, porque hoje nós já temos a nossa filha casada, né? Eu tenho casado com o Tiago, nosso genro, que bênção de casamento, e já tem fruto nesse casamento, que é o Noah, que é o nosso neto. Então está crescendo e se multiplicando. Glória a Deus, porque o Noah é uma outra bênção que chegou na nossa vida. Eu sonhava em carregar o meu filho, né, quando eu cheguei, o André já tinha 7 anos, a Uli tinha 11, então não consegui carregar nenhum dos dois, porque os dois já estavam grandes. Mas eu digo assim, de carregar no colo após o nascimento. Então eu não carreguei os filhos, mas carreguei o neto, né, que é um filho para mim. Então para mim está tudo em paz, né? Logo no início ainda eu dei uma questionada também quanto a isso, porque ela era uma mulher que já foi, né, operada, já não podia mais ter filhos. Então isso também eu ficava pensando, ficava meditando, ficava imaginando, mas depois o Espírito Santo confortou meu coração, e isso, lógico, deixou de ser um obstáculo, só foi bênção, porque eu me apaixonei pelos meus filhos, eles se apaixonaram por mim, tanto um como o outro me chamam de pai, e na verdade eu sou pai deles mesmo, porque Deus deu eles para mim como filhos, porque o pai deles biológico já faleceu há tantos anos atrás, e eu que dei continuidade mesmo, e tem um Noine agora que é meu neto. Mas agora eu queria passar um pouco para a Jaque, ela queria que ela falasse. Eu queria que ela falasse mais do que eu, porque eu já estou acostumado de falar, o pastor quando pega o microfone, né, parece que tem que tomar dele. Então eu queria passar para ela, e para dar continuidade ao nosso testemunho, que é benção. Boa noite a todos, graça e paz a todos. Somos todos cristãos, né? Lá no céu não terá placa de igreja, louvado seja Deus, né? Estou muito feliz, é a primeira vez que eu gravo aqui. Então, eu vou deixar um versículo que para vocês nunca esquecer, que fala assim, que os pensamentos do Senhor não são igual aos nossos, mas são maiores e melhores. E eu pude entender com essa caminhada,
esse longo anos que eu estou com o pastor Chico, né? Porque o Dinei, quando eu era viúva, o Dinei, ele se prontificou, ele falou assim para mim, irmã, a irmã quer que eu com a minha esposa discipulamos a irmã tal? Eu falei assim, se vocês quiserem, só que eu fecho tarde o bar. Eu não sei se alguns sabem aonde é o Bill ali, então é ali que eu tocava. E eu, às vezes, fechava, eu tentava fechar 10 horas, máximo 11 horas. Porque vocês vejam, quando vocês passam lá, lá é muito, é um comércio, é um bar que é muito movimentado, isso, movimentado. Muito movimentado mesmo. Para fechar, de sexta-feira mesmo, eu chegava a fechar 2 horas da manhã. E olha que não é fácil. Mas era uma coisa assim, era um sofrimento para mim. Eu mesma não via uma luz no final do túnel. Porque eu teria que voltar, porque eu era formada técnica de enfermagem, mas eu teria que exercer novamente, porque quando eu me casei, meu marido, o finado, começou a se dar bem, tudo, eu parei de trabalhar. E a minha vida era só cuidar das crianças. Mas o que acontece? Aí eu só cuidava de casa e ia no mercado, tudo o que faltava eu comprava, sabe? Não tinha aquele problema financeiro. Aí o que aconteceu? Fiquei viúva, né? E comecei a ir na igreja, ia de vez em quando, mas minha família que ia direto. Aí a gente não vai pelo amor, né? Vai pela dor, né? O ditado, né? E eu comecei a ir, mas eu não podia ir todos os domingos. Eu ia um domingo sim, um domingo não, devido ao comércio mesmo. Aí o Dinei chegou para mim e se prontificou em me ensinar a Bíblia. Irmãos, eu quero dizer para vocês, você que só vai em culto, não vá só em culto. Tenha um discipulado, peça para alguém te ensinar. Porque eu tive um verdadeiro encontro. Eu passei muitas lutas, eu passei por muitos vales. Eu falo que no Salmo 91, eu passei pelo vale da sombra da morte. Salmo 23. Salmo 23, olha meu corregedor aqui. Então, muitas coisas. Se fosse contar aqui, não daria o tempo, né? Mas eu louvo a Deus porque, com o Dinei me ensinando, eu tive um encontro, estava naquele primeiro amor. Mas vocês já viram que quando a gente está com problema, o problema ele não vem sozinho, é um trem, já vem uma carreta junto. E eram vários problemas, vários. E eu estava naquele primeiro amor, foi uma das melhores coisas o Dinei ter me... Até eu quero mandar um abraço para ele, um beijo. Dinei, ele ama vocês, viu? E eu, com aquela fé, porque eu só tinha Deus para me ajudar mesmo, né? Perseguições, muita coisa. E aí ele falou assim para mim, já que eu queria conversar com você hoje. Falei, amém. Daí ele pegou e falou assim para mim, Deus falou para mim que já preparou uma pessoa para você. Eu falei, já falou? Aí ele falou, já. Eu falei, quem? Ele falou assim, o pastor Francisco. Aí eu parei, pensei, o pastor Francisco? Mas eu não questionei. Eu falei assim, olha, Dinei, se ele está assistindo, ele sabe disso. Eu falei, Dinei, Deus é amor. Nesse momento eu não sinto nada por ele, nem o conheço bem. A gente nem se conhecia. Só de falar oi, né? Aí eu falei assim, se for de Deus, eu creio que Deus vai colocar amor no meu coração, no coração dele. Ele falou, então, é isso que eu quero que você ore. E foi no intervalo de 3 meses eu orando. Mas foi assim, nesse intervalo de 3 meses orando, teve um episódio muito engraçado que foi uma vigília na igreja do Nazareno aqui central. Nessa vigília, a igreja lotou. E eu fui, aquela noite eu fui. Aí o Dinei falou assim com o pastor Fernando, na época, hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos orar de 2 em 2. Aí todo mundo se agrupou, cada um
Se agrupou. E eu era meio envergonhada, meio envergonhada, hein? Quem está vendo aí, eu era, viu? Eu era tímida, era assim. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi lá na ponta, esse daqui. Eu falei assim, gente, sobrou aquele cara ali, Jesus, tem de misericórdia, pensei comigo, né? Aí ele veio ao meu encontro, né? Aí ele falou assim, bom, o que você quer que eu ore para você? E eu tinha umas causas na justiça, vários problemas. Só Deus sabe. Um dia a gente vai contar certo, porque o tempo é curto, né? O testemunho realmente da nossa vida. E vale a pena. Inclusive, estou escrevendo, espero em nome de Jesus nós conseguir escrever um livro, porque dá um livro, viu, irmãos? Viu, meus queridos amigos? Eu já chamo vocês de irmãos, já que nós somos todos irmãos, né? Filhos do mesmo pai, né? Aí eu pedi para que ele orasse por essa causa na justiça. Aí eu falei para ele, e você? Ele falou assim, bom, eu já estou com 38 anos, 37, aumentei. E eu vou me formar de pastor por esse mês, e eu estou pedindo para que Deus prepare uma mulher de Deus para mim, porque para tocar o ministério a gente precisa. Aí eu pensei comigo, coitado, Senhor, 38 anos, encalhado. Mas eu pensei, né? Não falei, viu? Aí eu falei assim, Deus, Senhor, pensei comigo em pensamento, prepara uma mulher para esse homem, Senhor, oh, meu Deus. Mas, gente, eu não sabia que a minha oração chegava direto no trono de Deus. Porque Deus lá do trono olhou e falou assim, vai ser você mesmo. Mas não, eu estou brincando aqui. Mas eu jamais pensei que ia ser eu. Mas eu orei com tanta fé que fui eu mesma que casei com esse homem, gente. Olha, dá para acreditar uma coisa dessa? Com essa bênção aqui. Mas eu aprendi muito, uma coisa que eu sempre pedia para Deus, se Deus preparasse alguém para mim, que preparasse alguém que me amasse meus filhos como se fosse deles, né? E que amasse Deus mais do que eu, para que levasse eu para perto de Deus. E tudo que eu pedi, o Senhor me deu. Porque eu louvo a Deus, a gente teve esse contrito tudo no início do casamento, por costume. Ele veio de um costume, eu vim do outro. Um dos contritos, vocês não vão acreditar, sabão em pó. Ele gostava, ele veio, ele comprava Tixan. Eu detestava. Eu falei, gente, eu só lavo com sabão em pó Omo. Gente, você acredita que isso era motivo de um quebra-pau? Eu falei, eu não lavo, eu só lavo banheiro e chão. E ele ficava bravo. E ele comprava Tixan. Eu falei, eu não lavo. Eu ia lá e comprava. E esses eram motivos, sabe? Motivos banais, aonde o inimigo ele aproveita e se torna uma briga grande. Aí a gente chegava a brigar perto das crianças. Foi se tornando uma brechinha, se tornou uma brechona. Aí eu comentei com o Dinei, né? Porque o Dinei é o nosso cupido. Aí o Dinei sempre falava assim, né? Irmã, vocês são o espelho da igreja, né? Vocês têm que, vocês não podem separar, tal, tudo, né? Mas eu orando, né? Para mim, eu falei assim, Senhor, tantas umas briguinhas do nada que se tornavam tão grandes. Eu falei assim, eu sei que servir o Senhor é paz dentro do lar, alegria, confiança, né? Ainda mais eu que vim de um casamento, né? Ele não, mas eu sei, né? E, irmãos, uma coisa... É que o cara atrás está dando sinal, eu não sou acostumada, sabe? Então, sabe, meus queridos, e eu tiro eu do foco. Esqueci, será que está dando amnésia em mim? O que eu estava falando? Estava falando do Dinei. Aí eu orei, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se é que eu estou errada, o Senhor vai falar. Eu fiz um voto de ir no monte, que eu não acreditava. Eu falava, esse povo é doido de ir no monte. Foi no monte que eu tive as maiores experiências com Deus. E lá no monte, Deus me mostrou todos os meus erros, né? E eu vi... Eu até fiquei com dó dele, viu, irmãos? Porque eu não era fácil mesmo, viu? Eu implicava com muita coisa...
Mas foi nesses 45 dias que tanto ele quanto eu, a gente aprendeu, e hoje nós somos uma bênção. Ele é uma bênção na minha vida, e eu amo muito ele. Meu lar é um lar feliz. Temos os nossos problemas, mas o Senhor, ele é o centro de tudo, né? E eu queria dizer para vocês, Minas, que esperem no Senhor. Às vezes, aquilo que você pensa, mas uma coisa eu quero dizer para você: os pensamentos do Senhor são maiores e melhores. Eu sou prova disso. Amém? Mateus. Glória a Deus. O casamento, meus amados, tem altos e baixos. Todos os casamentos são assim. E nós, vamos dizer assim, nós temos que sempre estarmos buscando ao Senhor, pedindo sabedoria para o Senhor, para que a gente possa aproveitar no máximo a nossa vida, com a vida do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. Porque quando a gente briga, a gente perde esse tempo precioso, fica um de um lado, um do outro. Isso aí não é da vontade de Deus, de jeito nenhum. E a gente também acaba também perdendo muitas oportunidades assim, de continuar um fazendo o outro feliz, né? Deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho. Olha, muitos vasos Deus usava para falar, olha, Deus preparou realmente ele para você, tudo. Mas eu falei que a palavra final viria do Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, eu orei e busquei, Senhor, realmente é da tua vontade. E o Senhor confirmou em meu coração. No momento que o Senhor confirmou, o Senhor falou comigo, realmente, eu entreguei o bar e me casei, porque o casamento é uma coisa muito séria. E como eu sabia que era de Deus, e Deus falou comigo, olha, vocês que vão muito atrás de profecias, né? Não digo que isso edifica, sim, mas fale com Deus, o Senhor fala com vocês, viu? Porque foi Deus falou comigo e foi por isso que eu estou casada com ele 16 anos. E vou falar para vocês, nos 2 primeiros anos que a gente... Mas, mesmo assim, são 16 anos de alegria, felicidade e crescendo juntos, né? Estamos crescendo juntos. Com certeza. Né? Espero que a gente conte mais na próxima vez, mais um pouquinho, porque o tempo é curto. O importante mesmo é que nós dois continuamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. E aqueles que estão pensando em se casar, aqueles que são novos, né, ainda no casamento, estão ainda naquele processo ainda de adaptação, jamais deixem de buscar a Deus. Né? Convida Jesus para estar no seu casamento mesmo. Sempre. Porque esse relacionamento com Deus não pode se esfriar. Jamais. E se esfriar, a gente sabe assim, que o casamento corre sério perigo. Sério. Porque o inimigo ele não brinca, tá bom? Então nós vamos estar encerrando, vamos fazer uma oração, nós vamos encerrar, tá bom? Amém. Você faz essa oração? Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Teríamos que falar muito mais coisas que o Senhor sabe, mas o tempo é curto, vai ter outras oportunidades. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa live, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa, cada família que perdeu seus entes queridos nessa pandemia, né, do Covid. Senhor, console com o seu bálsamo de refrigério. E aqueles que estão internados, que o Senhor traga cura, em nome de Jesus. É que eu peço e que agradeço. E obrigado vocês que assistiram nós até aqui, que agora vai vir as perguntas. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Não se Beijo esqueça. para todos que eu amo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se inscrever e compartilhar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.